Oi, Ah, tudo bem? tudo bem? Tá ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Tá, eu tô ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Estão vendo? Aqui, aí, pronto. Essas são uma das coisas que eu adoro na tecnologia, sabe? Eu estou aqui Ah. em Belo Horizonte, Brasil, e estamos com uma live internacional hoje. Matheus, eu Sim, queria te dar sim. as boas-vindas, te agradecer muito pelo interesse, né? A gente acabou se conhecendo aqui pelo Instagram, se conectando aqui pelo Instagram. Interesse em participar de uma live comigo, de compartilhar seus conhecimentos, a sua carreira. Então, eu já te agradeço de início. E queria que você se apresentasse para o pessoal. Claro, claro. Primeiro, colocar aí, eu também agradeço, né? Pela possibilidade, enfim, de bater esse papo. Eu acho que é sempre interessante a gente trocar ideias com pessoas da área, entre aspas, digamos assim, né? Ou pessoas que trabalham que estão aí na área de proteção de dados. Mas vamos lá, então, claro, eu tô falando aqui de Portugal, né? Aqui de Lisboa, como a Mariana já falou. Eu moro aqui em Lisboa já há quase 6 anos. Vim de Brasília, morava em Brasília antes de vir para cá. E eu fiz primeiro uma graduação em ciência da computação, depois eu resolvi mudar da água para o vinho e fui fazer ciência política e fiz mestrado, fiz também né, a graduação, depois mestrado. E aí depois eu vim para cá, para Lisboa, inclusive, para fazer um doutorado em Direito. E, enfim, aí no fim das contas era para ficar um ano aqui e já estou há 6 quase, né, como eu disse. E venho trabalhando aí, ou atuando, entre aspas, na área de proteção de dados desde 2017, que eu comecei aí a estudar com mais afinco, né? Enfim, pegar essa experiência aí já tem esses 2 anos e pouquinho, 3 anos quase. E é isso, enfim. Atualmente, claro, trabalho como DPO na L'Oréal, né? Aqui em Portugal, sou o DPO da L'Oréal Portugal. Você tinha colocado lá na divulgação, né? Então, não sei se o pessoal viu, mas eu sou DPO aqui na L'Oréal Portugal. Eu também sou professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, aqui. Tá? Então, e na verdade, eu tô, no momento, eu estou terminando um doutorado em Direito e começando um outro doutorado também em Direito, mas aí para a área de proteção de dados, bem especificamente para a área de proteção de dados. Então, terminando uma pós-graduação avançada nesse tema Uhum. também. Então, assim, eu pego bem a área jurídica e a área de tecnologia, inclusive a disciplina que eu dou aula na faculdade de Direito, por incrível que pareça, não é de Direito, é uma disciplina de programação, porque eles têm Ah, aqui um legal. projeto de programação para juristas, que é o nome da disciplina. Então, eu dou aula de programação para o pessoal, então eu Isso é acabo juntando os interessante. dois, né? Sim, eles têm esse projeto e eu acho bastante relevante, né? Acho bastante Sim, interessante já super desde a relevante. graduação colocar o pessoal para aprender. É claro que a gente não espera, eu não espero que ninguém saia dali um super programador, pode acontecer, Uhum. mas o objetivo é passar para o jurista essa visão do que está por baixo do capô, né? Digamos assim. Sim. Então, eu acho que isso é bastante interessante e basicamente é isso, né? Então, essa é a minha É, formação e atuação no momento. e quando que foi, assim, é porque o grande objetivo dessa sequência de lives que eu fiz aqui foi que muitas pessoas são interessadas pela área de privacidade e proteção de dados, mas não Uhum, sabem como atuar, como uhum, entrar, como começar. Algumas pessoas ficam achando que só podem trabalhar como cargo de DPO, né? Porque está se falando muito desse uhum, cargo. claro. Mas eu quis trazer várias pessoas que atuam de formas distintas, né? Uhum, Dentro dessa carreira. Eu queria saber quando que surgiu o interesse em trabalhar com privacidade e proteção de dados e qual uhum, foi o caminho até você chegar nesse cargo dentro da L'Oréal, que é uma empresa gigantesca, uma empresa com participação mundial, né? Ela está em claro, vários claro, lugares claro. do mundo e é uma empresa muito respeitada. Eu gosto muito da empresa, uso muitos produtos, inclusive. Então, assim, como que você chegou até esse momento? Qual foi o caminho Claro, que você percorreu? claro. Olha, eu acho assim, eu vou falar desse caminho e ao mesmo tempo eu já vou fazer aí eventualmente algumas sugestões, né, para o Uhum. pessoal. Eu acho que isso é bastante relevante. Sim, sim, Então, com certeza. assim,
Primeiro, eu comecei como eu disse, eu vim para fazer um doutorado em Direito Constitucional. Né? A minha área de atuação, quando eu dava aula no Brasil, só voltar esse contexto para entrar, para ficar claro. Quer dizer, quando eu trabalhava no Brasil, trabalhava como professor, dava aula, era coordenador de pesquisa, etc. Então já tinha uma vida, digamos, acadêmica estabelecida. E eu vim para fazer um doutorado em Direito Constitucional e Direito Eleitoral. É a primeira tese, estou só aguardando aí a defesa. Então já está pronto, etc. Só que quando eu cheguei aqui, e aí assim, eu vim para Portugal e aquela coisa, né, de sair do Brasil como professor, coordenador e tudo mais, vou chegar em Portugal arrasando, né? Só que, não, óbvio, não foi todo esse conto de fadas. Então, assim, num primeiro momento, ao contrário, eu acho que até tem muita gente que vem para cá e acha que é fácil e realmente não é. Mas eu comecei a perceber, quando começou aí a ter a discussão em torno do RGPD, e aí eu até já peço desculpas, porque eu sei que no Brasil todo mundo fala do GDPR, né? Só que no meu dia a dia aqui a gente sempre fala RGPD, porque tem a tradução, só para deixar claro aí para quem estiver ouvindo falar, aqui que é RGPD, é o Regulamento Europeu, né? Então é o costume, enfim. Mas o que eu quero dizer? Quer dizer, quando chegou lá em 2016, na verdade, né, o RGPD foi aprovado. Então, assim, é claro que eu já tinha aquela noção de direito, de privacidade, etc., mas não era da área em si. E aí, quando surgiu o RGPD, foi aprovado em 2016, vai entrar em vigor em 2018, etc., etc., e assim, foi meio que o interesse do tipo, é uma novidade, eu vou ver o que é. Eu me considero uma pessoa razoavelmente estudiosa, eu vejo as novidades, eu vou atrás para pelo menos ter uma noção do que se passa. E eu comecei a me interessar por aquilo dali, então comecei a ler, li o RGPD por conta própria, eu digo sem fazer curso nem nada, eu falei, deixa eu ver o que é esse regulamento. E no fim das contas, quer dizer, eu comecei a perceber que ali tinha uma espécie de um filão. Eu digo um filão por quê? Devido a essa minha formação, quer dizer, eu tinha uma formação na área de ciência da computação, tenho, o que eu não atuo na área, apesar de eu dar aula de programação, mas é quase que um hobby, quer dizer, eu não sou a pessoa lá de TI, vamos colocar assim, não sou da área de segurança da informação no seu sentido técnico. Mas eu falei, poxa, eu tenho esse conhecimento, eu tenho um conhecimento do jurídico também, então eu acho que isso é extremamente positivo, e eu estou vendo que a proteção de dados, da forma como ela se apresenta, ela tem esses dois componentes. Então eu comecei a estudar, e aí eu fui de cabeça, fiz alguns cursos presenciais aqui em Lisboa, fiz alguns cursos online, vários cursos online, vários deles gratuitos, e foi enfiar de cabeça, literalmente, para saber sobre o assunto. E aí, depois, em termos da L'Oréal, e assim, eu queria só fazer um pequeno parêntese, não é merchan nem nada, mas dizer que a L'Oréal não é só L'Oréal, né? Quer dizer, na verdade, o grupo ele tem 35 marcas, então, que vão aí desde Garnier até Kiehl's, essas marcas todas são da L'Oréal, tem várias outras aqui. Kerastase também não é? Kerastase, exatamente, a La Roche-Posay, Vichy, etc., tudo da L'Oréal. Então, eu como DPO, eu faço aí a proteção de dados de todas elas aqui em Portugal, né? Ou seja, estão todas vinculadas. Mas a entrada na L'Oréal, na verdade, e isso, às vezes eu penso que foi um pouco de sorte, mas enfim, foi assim, no sentido de eles abriram um processo seletivo e eu enviei currículo. Foi basicamente enviar currículo. O processo foi muito transparente, foi muito aberto, enviando os currículos, eu concorri com outras pessoas. E uma das coisas que a pessoa que me selecionou me disse, com quem eu trabalho muito próximo hoje, inclusive, ela falou, olha, o que pesou quando você entrou na L'Oréal foi o fato de você ter o conhecimento de tecnologia. Quer dizer, como eu disse, eu estudei essa parte de tecnologia há muito tempo atrás, mantive um conhecimento por hobby, por interesse de querer estar sempre antenado, mas a minha atuação era na área jurídica, quer dizer, eu dou aula de direito já há um bom tempo para alunos do curso de direito, então o meu foco sempre foi a área jurídica, e claro que eu tinha então esse conhecimento do regulamento europeu com o pezinho no direito, digamos assim, mas também tinha um conhecimento técnico. Então ela falou, olha, depois que eu entrei, ela falou, o que pesou, uma das coisas que pesou é o fato de que agora eu posso ter alguém do meu lado que vai para uma reunião e quando o pessoal da TI fala que pode ou não pode fazer aquilo ou outro porque tem todos aqueles termos técnicos, eu tenho alguém que pode realmente dizer se dá ou não para fazer. Então eu acho que foi mais ou menos assim, quer dizer, não acho que foi mais ou menos, foi assim.
E eu acho que nesse sentido aí eu já dou a dica, e eu sempre, quando eu faço meus webinários ou cursos que eu ministro, eu falo. Eu sou um pouco contra aquela disputa que às vezes me parece existir entre é o DPO jurídico, é o DPO da tecnologia. Exatamente, exatamente. Na minha visão, eu acho que quem faz isso cria uma polarização que não existe, até mesmo porque o DPO não precisa ser advogado, ele não precisa ser formado em ciência da computação ou em tecnologia, o que for. Né? Quer dizer, eu conheço DPOs aqui em Portugal, tem um, eu sempre uso ele como exemplo, no bom sentido, ele é filósofo, ele é formado em filosofia e é DPO. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa, quem tem interesse em trabalhar especificamente como DPO, eu acho que a pessoa precisa ter conhecimento de direito, por óbvio, ela precisa ter conhecimento de tecnologia, por óbvio, mas ela também precisa ter conhecimento de processo, de gestão, e eu costumo dizer que esse é o tripé do DPO, porque o meu dia a dia não é na frente do computador fazendo alguma coisa, o meu dia a dia não é lendo legislação, e o meu dia a dia não é mexendo com procedimentos internos de uma empresa. O meu dia a dia é uma junção dos três. Então não tem como fugir, né? Isso é muito legal de você falar, Matheus, porque eu tenho essa visão de que... Eu sempre falei que eu achava que o profissional da área de privacidade e proteção de dados, ele tem que ser interdisciplinar. Eu acho que tem que ser a pessoa que se abre a conhecer diversas áreas. E anteontem o Fred da Simpla veio aqui, ele falou exatamente isso. Ontem a Linda Maria veio aqui, falou exatamente isso. E eu fico muito feliz de você também ter essa visão. Então demonstra que nós estamos conectados nessa questão. Não é um profissional jurídico, não é um profissional técnico, é um profissional que... interdisciplinar, interessado, e eu acho que é um profissional que tem que saber muito de gestão mesmo. Sim, porque você tem que saber gerir várias áreas da empresa, e você tem que ser comunicativo, você tem que saber conversar e estar disposto a aprender, né? Claro. Com as demais áreas. Eu acho eu acho que isso que você falou agora, Mariana, de ter literalmente um jogo de cintura, porque bem ou mal, o DPO ele vai estar agindo ali, entre aspas, é claro, como uma espécie de diplomata para tentar pesar interesses distintos, né? Quer dizer, e quando eu digo interesses distintos, eu estou falando interesses não só entre lá o controlador, a empresa e o titular de dados, mas eu estou falando até dentro da empresa, porque, quer dizer, às vezes eu chego, eu abro o meu e-mail e eu tenho lá 5 pedidos, 10 pedidos de pessoas e eu preciso sentar com você para a gente definir os projetos. E qual deles eu vou atender primeiro? Quer dizer, eu vou atender numa sequência de recebimento de e-mail, eu vou atender pelo volume de negócios, do setor, da divisão, eu vou atender pela proximidade que eu tenho com as pessoas. Quer dizer, nesse momento, eu acho que esse jogo de cintura ele é fundamental. E também perceber, né? Quer dizer, que na verdade você pega um pouquinho de cada coisa. Então, eu até na semana passada participei de uma outra live que eu falei, eu fui professor e me considero ainda professor de metodologia, sabe? Metodologia para se fazer o TCC lá no final do curso, que todo mundo acha que me desculpe o termo, que é chato e etc. Mas isso me ajuda na área da gestão. Por quê? Porque quando eu vou montar um projeto, por exemplo, ou quando eu vou fazer as minhas recomendações como DPO, eu preciso saber, por exemplo, qual é o problema que aquela pessoa que está me procurando tem. Então, entre aspas, é o problema de pesquisa. Qual é o objetivo? Ou seja, quais são as finalidades para daí eu poder decidir o escopo do projeto? Quais são os meios que ele tem e por aí vai, né? Então, eu acho que essa interdisciplinariedade é fundamental, não tem como fugir isso. Como eu disse, assim como você, eu faço aí treinamentos, tem mentoria, etc. Isso tudo eu também falo, pessoal, não tem como fugir. A pessoa que vem da área do direito e acha que eu sei direito, então eu estou bem, não está bem. A pessoa que é lá da área de TI e diz, nossa, então estou bem. Não tá. Cada um vai ter de abrir mão um pouquinho, sair da sua zona de conforto para aprender um pouquinho sobre outras áreas, porque senão, pelo menos no âmbito do DPO, como o DPO precisa desse conhecimento bem geral. E, só para fechar, às vezes eu acabo falando demais, então se eu falar demais, você pode me cortar.
mas conhecer o próprio negócio. Quer dizer, Sim. eu não posso, como DPO, dizer que eu vou fazer exatamente as mesmas exigências para um setor ou outro, porque os setores têm interesses distintos. Eu não estou dizendo com isso, óbvio, que eu vou deixar as questões jurídicas e técnicas de lado, não é isso. Mas é óbvio que eu tenho um determinado critério, se eu vejo que um determinado setor, por exemplo, é o RH, que vem fazer, que vira para mim e fala, a gente precisa fazer aqui uma pesquisa para saber, por exemplo, em que região da cidade as pessoas moram. Vamos imaginar que isso é de um grau de risco que é muito menor do que o pessoal que vem falar de vendas e vem dizer, olha, nós vamos pedir para que os consumidores se inscrevam no nosso site e nós vamos pedir, por exemplo, o nome, o endereço, o telefone, o sexo, a etnia, porque a gente quer direcionar o produto de beleza para esse ou para aquela pessoa que tem a pele negra, a pele branca ou o que for, é para homem, para mulher, tá? Ou eventualmente, quer dizer, é claro que aí eu tenho um nível de risco que é muito maior e, portanto, as exigências vão ser muito maiores, sem dúvida alguma, né? Então, eu preciso conhecer o negócio, preciso ter esse conhecimento mínimo da empresa, do que ela faz, para eu poder atuar bem. As recomendações que eu faço no âmbito da L'Oréal, por óbvio, que são completamente diferentes de recomendações que, quando eu, às vezes, dou consultoria, faço para a área de educação ou para a área de saúde, porque são focos distintos, né? Então, isso também é algo, claro, que o profissional Você tem que precisa entender do perceber. core business de onde você está. Exato. Claro, Isso é claro, muito sem dúvida importante. alguma. Sem Eu dúvida. também sempre falo isso, você tem que conhecer da empresa, você tem que gastar, principalmente quando você, porque quando você é um DPO interno, né, você tá só na empresa, você consegue ter mais essa vivência da empresa. E quando Claro. você é um consultor, você está fazendo um programa de adequação, muitas vezes eu vejo alguns consultores negligenciando conhecer a empresa e achando que aquele método que ele aprendeu vai funcionar daquele Sim, jeitinho para todo mundo. E não sim, vai. Não vai. claro. Se você não gastar um tempo sentando, conhecendo a empresa. Eu, particularmente, eu fico na empresa um bom tempo sentada, olhando, conhecendo cada área. Ah, o que, que vocês fazem? Deixa eu Uhum, entender como é que funciona. Não, tô só aqui como se fosse uma estagiária aprendendo. E acho que isso vale muito a pena. Às vezes até a própria empresa fala, ai, mas você vai gastar tempo com isso. Fala, olha, isso vai fazer tanta diferença que você claro, não tem ideia. Confie no que eu tô falando. claro, Então, é muito claro, sem interessante você dúvida. trazer essa visão. E aqui eu queria te perguntar uma coisa, porque nós aqui no Brasil, nós estamos vivendo com a expectativa da Uhum, LGPD e seguindo algumas orientações de acordo com a experiência da GDPR. claro. E eu queria saber, você está vivendo, né? Você já Uhum, está nesse momento em que tem um regulamento vigente. Como que sim. está sendo? Eu queria que você compartilhasse essa experiência de alguém que já está com o regulamento vigente mesmo e tendo que seguir. O que você está sentindo nesse momento? Como é que está sendo o seu dia a dia para as pessoas entenderem? Eu acho assim, por exemplo, como é que eu vou te responder ou por onde que eu vou começar? Eu acho assim que, na verdade, eu diria que, por um lado, cada dia é um dia. Quer dizer, isso pode parecer um pouco de clichê, e às vezes até pode-se dizer, ah, não, mas todo dia eu vou lá, todo dia eu tenho reuniões, e assim, só também para colocar, né, na verdade, eu tenho essa possibilidade de estar aí, tanto na L'Oréal quanto na faculdade, então eu acabo tendo um pouco de teoria e prática, mas o que eu quero dizer assim, você vai pensar, todo dia tem reuniões, todo dia tem encontros, etc. Claro, nessa perspectiva é uma rotina, mas ao mesmo tempo cada projeto é um projeto diferente. Então, eu acho que em termos dessa vivência, como você coloca, ela sem dúvida, por óbvio, ela tem uma diferença, não apenas porque quando eu entrei na L'Oréal, por exemplo, eles já tinham um projeto pronto, então já estava estabelecido e etc, o que, claro, facilitou a minha vida um pouquinho, né? Não tive de começar do zero por ali, além do que, como você colocou no início, claro, a L'Oréal, ela tem uma super estrutura internacional, então, na verdade, o que a gente tem é um projeto, um programa de privacidade que não é só de Portugal, né? Agora, eu acho que em termos de dia a dia,
e na atuação, eu tenho uma atuação que é muito vinculada a ver, por exemplo, não só o RGPD, claro, o texto do RGPD, mas eu tenho de ver o texto da legislação de Portugal, né? Porque eu não sei se as pessoas que estão aí nos vendo agora sabem que, na verdade, a gente tem o regulamento europeu que, traduzindo muito sinteticamente, é como se fosse uma lei que vale na União Europeia inteira, então os países devem seguir, mas cada país da União Europeia, cada Estado-membro também tem a sua lei, né? Então Portugal tem a sua lei de execução, como é chamada aqui, lei de execução do regulamento europeu, então eu tenho de olhar para isso, eu tenho de olhar para a diretiva do e-privacy, por exemplo, que trata de cookies, que trata de marketing direto, porque são questões que é lei especial, né, em termos em relação ao regulamento. Então, mas eu tenho de olhar também para questões referentes à segurança, por exemplo. Então, eu olho muito, e aí eu já chego ao próximo ponto, as orientações das autoridades de controle. Quer dizer, aqui em Portugal, que é a CNPD, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas eu também olho para as orientações das outras autoridades de controle, porque às vezes a CNPD não emite tantas orientações sobre determinados temas, e aí a gente começa a verificar isso. Tem o Comitê Europeu, e aí, desculpa, e aí assim, não é só aquela coisa de uma aplicação automática da legislação, né? Ou seja, é literalmente ver interpretações, é ver situações. Quer dizer, para que você tenha uma ideia, ontem eu passei 3 horas e meia porque eu precisei fazer um parecer de 8 páginas sobre um determinado tema. Só que para fazer isso eu tive de pegar todas essas fontes. Eu estou inclusive citando porque eu vi isso ontem. Quer dizer, eu tive de analisar o produto que vai ser colocado. E aqui não é segredo, isso está acontecendo aqui na Europa, eu tenho certeza que vocês sabem, que é questão de medir temperatura, não só aqui, mas em outros lugares. E é saber qual é o impacto disso em termos de proteção de dados. Então, eu tenho de olhar o regulamento europeu, eu tenho de olhar a orientação da Comissão Nacional aqui, eu tenho de ver a lei de proteção de dados, eu tenho de verificar o Comitê Europeu, eu tenho de verificar o aspecto técnico da Câmara, se ela tem ou não tem, eu tenho de ver as orientações do grupo, né, do grupo L'Oréal, no caso, quando eu digo grupo, é a empresa. Então, essa vivência, eu diria que ela, e assim, claro que quem estiver ouvindo vai pensar, mas é óbvio, né? Ela é muito prática nesse sentido de efetivamente você ter a base para você poder fazer esse trabalho de proteção de dados. Eu vejo, e muitos, ou alguns cursos e mentorias que eu dou para o pessoal do Brasil, e eu sinto essa dificuldade, né? Porque, claro, não está em vigor, ainda tem essa possibilidade de adiamento aí para o ano que vem, se for votado pela Câmara. Então, tem toda essa dificuldade. E às vezes a dúvida que eu vejo que o pessoal tem é justamente isso, né? Quer dizer, como que a gente vai pensar, como que a gente vai agir, até mesmo como consultor. Às vezes eu tenho alguns amigos, né, como você, que dá a consultoria para a empresa, etc. E que às vezes você se depara com uma situação que, tipo assim, bom, e agora o que eu faço? Porque a lei tem muitas coisas da LGPD que são meio vagas, não definem claramente. Né? Não tem uma NPD ainda para dar orientação ou recomendação. O que eu faço? Então, é uma coisa que, claro, aqui a gente já tem onde se ocorrer. Eu repito e falo isso publicamente. A CNPD aqui em Portugal, ela fica a dever um pouco nessas orientações, em algumas vezes, mas eu entro no site da agência espanhola, ou da CNIL lá da França, ou do ICO, ou Você consegue uma referência, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho uma referência clara para fazer isso. Muita coisa está no achismo, né? Sim. Então, acaba que nós buscamos muita coisa de referência internacional, mas ainda precisa ver como é que vai ser a experiência brasileira mesmo. Claro. E aí eu já aproveito para te mandar outra pergunta, que é assim, você aí de Portugal, como é que vocês estão vendo essa movimentação em relação à LGPD aqui? Você acha que se tiver esse adiamento, vai ter uma perda de força, vai ter uma perda de credibilidade? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, o que eu ouvi falar de bastidores, digamos assim, e não em termos de Portugal, ou só de Portugal, mas que a Comissão Europeia, que é o órgão que toma as decisões de adequação, né, como diz o RGPD. Então, a Comissão Europeia, ela já está de olho, claro, no Brasil. Ela tem
uma perspectiva de que assim que a lei entrasse em vigor, já teria início um processo, como está ocorrendo agora com a Coreia do Sul, por exemplo, como ocorreu no finzinho do ano passado com o Japão. Quer dizer, a Comissão Europeia faz as decisões de adequação para que possa haver transferências internacionais, indo primeiro por esse lado. Agora, eu acho que tem um lado que é um certo sentimento um tanto quanto negativo. Quer dizer, eu já li algumas notícias de algumas empresas daqui que estavam esperando a entrada em vigor da LGPD, não tanto esperando as decisões de adequação da Comissão Europeia, porque a gente sabe que isso demora, né? Ou seja, não é da noite para o dia, isso demora meses ou anos até. Mas mais no sentido de, bom, vai ter aquela questão que o RGPD exige para transferências internacionais, mesmo quando é com base no contrato, de que o país destinatário garanta um nível mínimo de proteção dos direitos e garantias, né? E essas empresas, eu lembro de ter visto isso, deve ter aí umas 2 ou 3 semanas, que tinha algumas empresas do Reino Unido que estavam preocupadas com esse... Quando teve a votação lá no Senado, né, que foi adiado, que foi aprovada a adiação no Senado. Então, que elas estavam preocupadas porque elas tinham uma expectativa de investimento no Brasil e era coisa relacionada à área da saúde, inclusive. Então, colocava assim, como que nós aqui no Reino Unido, e tudo bem que o Reino Unido não está mais na União Europeia, mas até o fim do ano eles se submetem ao regulamento europeu e, independentemente disso, quer dizer, precisa de uma legislação para garantir alguma coisa. Sim. Claro. Aqui em Portugal também, claro, até por morar aqui, né, e ter mais proximidade, por óbvio, mas aqui também tem um pouco de questionamento a respeito disso. Então eu diria assim, que a visão ela não é o adiamento, ainda que não seja uma coisa do outro mundo, porque em tese são 4 meses, né, 4 meses e meio, ali um pouquinho mais. Mas, independentemente disso, claro, a imagem que fica é de que o negócio está sendo empurrado com a barriga, desculpe aí usar a expressão, né? Mas que o negócio tá ficando secundário. E aí, por outro lado, né, quer dizer, a gente vê ainda mais nessa situação aí de pandemia, todas essas iniciativas de uso de dados o tempo todo, inclusive pelo governo, né? Quer dizer, eu não acompanhei em detalhes, mas tem um negócio do IBGE aí que está dando pano para manga. Então, quer dizer, tem questionamentos a respeito disso e eu acho que isso é algo preocupante. Eu acho que o problema não é nem tanto o adiamento em si, mas essa coisa de você não ter a segurança de que, de repente, chegar lá em dezembro ou novembro e vão dizer, a coisa tá feia, vamos adiar de novo. Né? Então, isso eu acho que essa mensagem é a pior mensagem que foi passada com essa situação. Eu concordo plenamente com você e realmente, assim, as pessoas começaram a falar assim, gente, mas não é hora de falar de proteção de dados, temos que focar na saúde das pessoas estão morrendo. É lógico que tem essa preocupação, é uma preocupação de todos nós como seres humanos, como pessoas. Mas a partir do momento que a gente fica abrindo demais violações a direitos, depois voltar para um estado de proteção, um estado de privacidade, é meio que um caminho sem volta. E nós estamos tendo tanto de discussões que estão surgindo no âmbito de privacidade e proteção de dados por causa da pandemia. Até onde o governo pode ir? Qual que é o limite que tem que ser imposto? E isso é muito complicado. Eu acho que o Brasil, ele acaba que toda vez que ele mexe um pouco nessa questão da LGPD, ano passado, com o Decreto Base Cidadão também, que foi super polemizado em relação às disposições da LGPD, então ele acaba perdendo essa credibilidade internacional. E eu falo que a LGPD ela tem um aspecto mercadológico muito importante. E nós estamos falando de mercado, não só o mercado nacional, mas o mercado internacional. Nós queremos crescer economicamente. E para isso a gente precisa de uma lei de proteção de dados. Não tem jeito, ela é necessária. Então... E isso que você fala é interessante, porque eu li hoje recebi uma newsletter da IAPP, né, que eu sou membro da IAPP, e eles enviaram uma newsletter deles lá e falando da situação na Alemanha. E aí o texto começava assim, né, que a Alemanha estava vivendo uma situação de restrição de direitos fundamentais que não via desde a Segunda Guerra Mundial. E todos nós, quer dizer, a gente tem de ser muito claro, existem restrições quando a gente está aqui de quarentena em casa, é óbvio que o direito de ir e vir é cerceado. Se não tem igreja aberta, você tem o direito ali ao exercício da sua religiosidade, que ele também é cerceado e por aí vai.
E aí o texto falava, então, desses vários direitos e que os alemães estavam muito tranquilos em relação a isso. O único direito que os alemães batiam o pé era justamente na questão da privacidade. É claro que a gente tem aí a situação da Alemanha de ter sido o primeiro local em que surgiu uma legislação, lá na década de 70 ainda, né, de proteção de dados, mas o que esse texto colocava, e eu achei interessante, era isso, que na Alemanha a questão de aplicativos para controle para a pandemia, que não foi aprovado e as organizações estão batendo pé porque estão identificando falhas, seja lá usando a questão de Bluetooth, que agora tem sido colocado como mais anonimizado possível, mas que não pode, etc. Então, e aí o texto fazia assim, esse comentário. Né? E eu acho que ele é no mesmo sentido do que você falou. As pessoas podem até abrir mão de alguns outros direitos, mas acho que essa questão da privacidade, aqui pelo menos, e eu acho que cada vez mais no Brasil também, começa a ser muito mais claro da necessidade disso. E eu concordo plenamente também com o que você falou. Se você abre a porteira agora, depois não volta, não tem como voltar. Você não conhece na história uma situação em que era temporária e depois o temporário não se transformou em algo normal. Ou seja, basta ver, e por aqui existe, eu digo por aqui na Europa de maneira geral, existe uma questão crítica muito grande em relação, e comparam muito com a questão lá do 11 de setembro nos Estados Unidos. Ou seja, se criou uma série de legislações naquele momento, referentes aí ao combate ao terrorismo, parará, pretende combater, etc, etc. E depois que o negócio, entre aspas, morreu, ou pelo menos diminuiu, essas legislações não voltaram às garantias das liberdades anteriores. Então, eu acho que isso é muito claro, né? E acaba com aquele risco, né, de criar um governo cada vez mais controlador, né? Claro, É um problema. Mas muito boa sua colocação. Uma dúvida, Matheus, que muitas pessoas têm quando se fala do cargo de DPO, e é muito bom trazer um DPO aqui, são as questões das certificações. Muitas pessoas ficam, eu preciso ter uma certificação, e a LGPD não faz uma exigência de uma certificação, nem mesmo coloca um órgão certificador. Sim. Só que existem algumas certificações muito sérias no mercado, e eu vejo algumas não tão sérias, que as pessoas começam a criar, e eu não sei nem de onde tiro. E você tem as duas certificações que eu, Mariana, considero muito sérias, que é a da IAPP e da Exim. Eu queria entender como que você procurou, por que você procurou e por que você procurou essas instituições, e falasse um pouquinho sobre isso. Beleza. Bom, a sua pergunta traz um ponto importante. Eu acho que as pessoas que estão nessa área precisam ter isso muito claro. Quer dizer, nem a lei brasileira, nem o regulamento europeu, como você muito bem colocou, exigem certificações. Quer dizer, o que elas exigem, e aqui falando claro, de uma maneira bem geral, é o conhecimento para o desempenho da função. Por isso que eu citei, quer dizer, o colega aqui de Portugal, que é filósofo, e ele é o DPO de uma universidade daqui em Lisboa. Então, não há nenhuma exigência de certificação para o exercício. Agora, em termos, e aí entrando no mérito delas, e eu prefiro começar por isso, eu vejo assim que realmente as 3 certificações que eu considero que são as mais valiosas são as 2 que você citou, a da Exim e a da IAPP, eu já entro em detalhes, e uma terceira que é da Universidade de Maastricht, na Holanda, que aqui é extremamente reconhecida, no Brasil também tem várias pessoas que a fizeram, ainda que o número seja reduzido, e daqui a pouquinho o pessoal vai entender por que quem não souber. Mas ficando nas 2 primeiras, que são as 2 mais conhecidas, eu acho, no Brasil. Eu fiz lá a trilha do DPO da Exim, que é o de Segurança da Informação, depois o Foundation, depois o Practitioner, né, para você receber o certificado de DPO. E da IAPP eu fiz o CIPP/E, que é da legislação europeia. E aí é importante deixar claro que quando se fala aqui em legislação, não é só o RGPD. Quer dizer, o exame da IAPP, ele exige um mínimo de conhecimento sobre a estrutura decisória da União Europeia, que então quem tem prerrogativas para dar início e etc., né? Ou seja, eu digo a legislação, ou seja, Tribunal de Justiça da União Europeia, o que ele faz, o Comitê Europeu, Comissão Europeia e por aí vai.
Depois, claro, o grosso é o regulamento europeu, mas ele tem uma parte que eu acho extremamente relevante, que é a questão da diretiva do e-privacy, pelos motivos que eu falei no início, ou seja, a questão de marketing direto, que dependem da diretiva também, e a questão de cookies, que é fundamental. Então, assim, eu acho que, primeiro, a da Exim e a da IAPP. Qual é a principal diferença? Eu diria que tem duas. Uma diferença é no seu conteúdo, e aí eu não quero que a pessoa que esteja assistindo a gente que fique assim, ué, mas não é o regulamento europeu? É o regulamento europeu, mas quando eu digo de conteúdo é no sentido do foco. A da Exim, ela tem um foco mais para a área técnica. Técnica. Né? Então, não é um demérito, de jeito algum. Não é um demérito a da Exim, ao contrário, quer dizer, quem é da área técnica vai se sentir, eu acho, mais à vontade, confortável sim, com a forma que a Exim cobra, o que é o RGPD do mesmo jeito. Foi a primeira que eu fiz, eu segui a trilha do DPO, e aí eu já digo, por que eu resolvi fazer? Quer dizer, porque eu achei que fosse relevante acrescentar essa questão da certificação ao meu currículo. Pessoalmente, foi uma questão de custo-benefício e de pensar, eu acho que eu me apresentar, eu já trabalhava como DPO da L'Oréal, né? Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter essa certificação, porque isso iria agregar ao meu trabalho. Então, e eu falo isso sempre, que a pessoa ela precisa pensar no que vale a pena, pensar como investimento e o que vale a pena para ela. A da IAPP, eu sempre quis fazer, e eu fiz aí, foi uma espécie de obrigação, a L'Oréal exigiu que eu fizesse, então, não que eu não quisesse, mas foi a motivação foi a exigência. Eu fiz, então, o CIPP/E, que é com o regulamento europeu. Agora, no mês de maio, eu vou fazer a segunda da IAPP, que é a CIPM, de Privacy Manager. E eu acho que, agora, a IAPP, ela tem um foco que é mais voltado não só para a proteção de dados, porque tem uma terceira certificação da IAPP, que é o CIPT, que é o Privacy Technologist. Então, é a pessoa da área de tecnologia, é usar a tecnologia para a proteção de dados. Então, ela tem o foco de tecnologia também nessa terceira certificação. Mas eu diria que a IAPP é mais como uma comunidade de proteção de dados. Então, essa é uma primeira diferença. E a segunda, e aí eu acho que a IAPP tem uma vantagem, é que a IAPP exige que você faça lá os CPS, que é uma espécie de créditos, né? Então, a pessoa não é difícil. Tem muita gente que fala, nossa, então eu vou ter de cumprir, vai ter de cumprir. São 20 a cada 2 anos, e eu digo para quem estiver assistindo, que de janeiro para cá, eu já tenho 29 créditos. Tá? Ou seja, se eu não quisesse, eu não precisaria fazer mais nada até o fim do ano que vem. Por quê? Porque eu já cumpri, então é muito simples de cumprir, não tem mistério. Tá? Mas o que são esses créditos? São atividades que a pessoa que tem a certificação precisa fazer continuamente para manter a certificação. Tá? Então, ele te obriga a estar atualizado. Exato, exatamente. É isso que eu acho uma vantagem. A da Exim, você vai, faz a prova, e se de hoje para amanhã mudar o regulamento europeu de cabo a rabo, você continua certificado. Já a da IAPP te obriga a estar sempre, como você disse, né, sempre atualizado. E aí você envia pelo site da IAPP e diz, eu fiz tal atividade, é tipo uma autocertificação, então eu entro lá no sistema deles e digo, eu fiz no dia tal o curso tal que vale tantos créditos, por exemplo. Eles têm a tabelinha e tudo mais. Então essas são as duas, e aí, como eu falei, eu acho que depende muito da pessoa. E tem a terceira, que é a de Maastricht, que fica aqui na Holanda. E por que poucas pessoas do Brasil fazem? Porque só o curso custa 2.300 euros. Então, considerando essa situação de hoje aí, eu estava acompanhando aí a situação no Brasil agora há pouco, claro, toda a instabilidade aí política, o euro chegou a R$ 6,13. Então, multiplica 2.300 por 6, já vai dar aí quase 14 mil reais só o curso. Fora que para quem vem do Brasil ainda tem passagem, tem a estadia, tem a alimentação, etc, etc, etc. Então, claro, agora, também é aquela questão. É uma certificação que é cara, mas é uma certificação que
traz vantagens. Então, é aquilo que eu sempre digo. Hoje de tarde até respondi para um colega lá no LinkedIn, não sei se ele está aí até assistindo, convidei ele para vir para cá, claro, mas eu falei para ele, eu acho que isso é muito pessoal, por um lado, no sentido de qual que a pessoa quer e qual que vale mais, entre aspas, no mercado. Então, eu diria, pela visão que eu tenho até como instrutor da Exim, eu sou instrutor da Exim também, e também faço atividades de preparação para a IAPP, então eu conheço os dois lados da moeda, e eu digo assim, para quem tem não vou dizer previsão, mas pelo menos a perspectiva de, num primeiro momento, trabalhar no Brasil, hoje, nesse momento que a gente está fazendo a live, eu acho que a da Exim, ela já tem mais fôlego no Brasil. E eu digo isso porque, de vez em quando, eu não tenho nada para fazer, eu vou para o LinkedIn para ver vaga de DPO. E aí, vários ali, até mesmo para eu poder passar para as pessoas, né? Como nesse bate-papo nosso aqui. Então, eu começo a ver várias vagas que dizem, queremos certificação da Exim, queremos certificação da Exim. Já não são poucas as vagas em relação ao ano passado, por exemplo. Então, eu acho que a Exim tem força no Brasil, tem uma validade muito boa, tem um nome bom. A da IAPP, pelo que eu ouço de feedback, é claro, todo mundo conhece, mas ela tem como se fosse uma característica talvez um pouco mais elitista. Às vezes as pessoas acham que a IAPP é algo mais elitista, o que não é. Na verdade, eu não vejo dessa forma, porque se a gente for botar na ponta do lápis, as certificações da Exim são mais caras que a da IAPP. Né? Agora, é aquela questão, só a prova que eu falo. Agora, é uma questão, lógico, da pessoa ver o que vale mais. Então, se a pessoa vai ficar no Brasil, eu acho que a da Exim é a porta de entrada. Agora, se a pessoa tem uma perspectiva de sair do Brasil, aí eu diria que a da IAPP é obrigatória, quase. Não vou dizer que é obrigatório, por óbvio não é, né? Mas eu digo na prática, acaba por ser porque ela é extremamente conhecida. Então eu acho que ainda que existam restrições, né? Eu digo restrições, tem vários europeus que torcem o nariz porque a IAPP é dos Estados Unidos e querem uma certificação europeia. É um movimento que tem aqui. E outras certificações que até eu diria para as pessoas fazerem, se for possível, são certificações das autoridades supervisoras. Então, por exemplo, a agência espanhola tem uma certificação, só que da agência espanhola é um pouco mais complicado, porque você tem de fazer um curso preparatório presencial. Então, mas é uma possibilidade. A CNIL da França tem também uma preparação, só que é em francês, então aí talvez tenha dificuldade pela questão da língua. E a da Irlanda vai abrir agora, pelo menos eles tinham, eu tinha visto aí em fevereiro, que eles estavam para abrir, não sei se abriram ou não, mas eu acho que é interessante, quero ver se faço alguma dessas, porque bem ou mal são certificações das autoridades de controle, então alguma coisa de boa vai vir dali, né? Tirando essas três, talvez quatro, vamos colocar assim, a da Exim, a da IAPP, a de Maastricht e a das autoridades de controle, sinceramente não recomendo nenhuma outra. Não acho que vale a pena, eu acho que é jogar dinheiro fora, eu acho que não tem assim não entra no mérito, quer dizer, uma delas eu até entro no mérito porque eu fiz a prova, e eu vou te dizer, eu fiz a prova no ano passado, em outubro, de uma outra certificadora, e eu juro, eu digo isso para todo mundo, digo para vocês agora, para você, Mariana, teve uma pergunta que foi assim, qual dessas opções não é dado pessoal? Nome, endereço, telefone, nome do seu animal de estimação. Era uma pergunta da prova de certificação. E aí me desculpa, né? Quer dizer, eu não consigo compreender como que alguém, eu digo alguém no sentido não do titular que vai fazer a prova, a pessoa, mas eu digo da certificadora colocar uma questão dessa na prova. Não sei se alteraram ou não, mas eu não acho que seja recomendável, porque jogar dinheiro fora. Eu tô vendo, assim, surgirem várias assim, algumas sem pé, sem cabeça nenhum, assim, simplesmente eu vejo que é para tirar o dinheiro das pessoas, sabe? Eu acho que isso me incomoda muito. Então, tem gente que chega e fala assim, Mariana, você é contra as certificações? Eu falei, de jeito nenhum. Só que se você perguntar de quais que eu vou indicar as que eu sei que são sérias, que não estão tirando seu dinheiro e que vão ser reconhecidas no mercado. Agora, eu tô vendo também empresas falando, eu vou colocar um selo na sua empresa e falar, a sua empresa está em conformidade. Gente, não existe selo, não existe... A lei não fala nada disso. Só você pegar, você precisa saber ler. Você pega, lê a lei, você não acha em nenhum lugar falando.
Exatamente, Então, exatamente. na hora que eu falei assim, nossa, vou trazer, né, um DPO, o Matheus topou, e ele tem as certificações que eu considero as melhores e que Uhum, você concordou comigo, ainda trouxe mais uma, que eu já realmente já tinha ouvido falar, mas eu até não sabia tanto que ela sim, era tão forte. é, é. Eu vou dar uma estudada. Mas realmente para as pessoas tomarem a consciência, porque o que eu vejo muito, Matheus, eu queria ver se você concorda. Tem muita gente que quer entrar na área, a primeira coisa que fala, onde que eu consigo um certificado? Onde que eu consigo Uhum, uma coisa para colocar na parede e colocar no meu currículo e falar, sou de PO. Só que não sim, é assim, claro, sabe? Não é assim que funciona. Primeiro você precisa estudar, você precisa se claro, dedicar, você precisa entender o que é não só a lei de proteção de dados, mas a área que você está querendo, claro, para depois você conseguir esse plus que foi o que você fez. O caminho que claro, você fez foi o caminho que eu considero o melhor caminho mesmo. claro. Então é muito E bom a só gente fazendo, tratar disso. sim, sim, desculpa ter te cortado, era só Não, uma fica à ideia, vontade. porque na verdade, no meu caso, como eu fui para a área e atuei na área, né, continuo, por óbvio, mas eu digo, comecei antes de ter a certificação, me foi muito positivo, porque quando eu fui fazer a prova, houve coisas ali que eu já sabia por causa da minha prática. Né? Ou seja, tanto da Exim quanto da IAPP, houve coisas que eu simplesmente bati o olho na questão, isso é assim, pronto, e vai embora para a próxima. Então, eu Uhum. acho que a certificação, eu concordo. É claro que a pessoa que está iniciando, ela precisa de alguma forma demonstrar um certo conhecimento a Sim. respeito do assunto. Então, óbvio que eu entendo isso, né? Até mesmo para poder bater na porta do empregador e dizer, olha, eu tenho a Aham, sim. certificação. Agora, eu acho que isso precisa ser muito pensado. E daí que eu acho que as certificações são essas e acabou. Porque senão você eventualmente até paga um pouco menos por uma outra, mas que não tenha esse reconhecimento, essa valorização. Quer dizer, no caso da IAPP, por exemplo, e aqui não é, isso é público, né? Você pode, ou você se filia à IAPP, ou para manter a sua certificação, você precisa pagar uma taxa. E aí as pessoas se assustam, porque, tipo assim, nossa, e não é assim razoavelmente barato, ainda mais com o dólar nas alturas agora. Quer Sim. dizer, se você se filia, o mais barato é você até não se filiar, porque eles cobram uma taxa que é de US$ 250 a cada 2 anos para você manter. Então, o valor da prova da IAPP, por exemplo, você faz a da CIPP/E, são US$ 550 que você faz a prova. Aí você vai pagar mais 250 por 2 anos. Aí a pessoa pensa assim, poxa, US$ 550 vezes 5, né? Vou até arredondar para menos, vai dar aí 2.500, quase R$ 3.000. Então, isso é a prova, é um valor razoável. Aí eu ainda vou pagar mais US$ 250, quer dizer, isso aí vai dar mais R$ 1.250, um pouco mais. Ah, é caro? É caro. Agora, qual é o retorno que você tem dessa certificação? Né? Ou seja, e eu falei isso há um tempo atrás, eu posso pensar que é caro pagar R$ 1.200 reais aí fazendo a conta a cada 2 anos. Será que é tão caro assim? Quando você paga à vista, que tem que ser à vista por óbvio, é claro que dói no bolso. Mas se você dilui isso ao longo do tempo, talvez valha a pena, dependendo do que você recebe em troca daquilo. E a mesma coisa da Exim. Quer dizer, a da Exim, para fazer as 3 provas, a mais barata lá é US$ 200 quase, depois vai para 230, não, é 180, a outra é 232, a outra é 268. Quer dizer, então, se você fizer a conta aí, vai dar aí também seus US$ 700 praticamente para fazer. Então, é um investimento. Agora, eu acho que as pessoas precisam pensar nesse sentido, quer dizer, pensar assim, eu vou fazer a certificação, como você muito bem falou e adorei, não que eu vou colar na parede, eu vou fazer a certificação porque isso vai ser um investimento, porque eu vou pegar, vou chegar e vou dizer, olha, se eu estou iniciando, se eu sou um iniciante, eu tenho aqui uma certificação que pode me trazer frutos, e aí você começa a correr atrás. Agora, simplesmente fazer uma certificação e dizer, nossa, olha, eu recebi lá o badge da Exim, aqui tem estrelinha, eu sou DPO, e fica sentado olhando para o teto, desculpa, mas não é. Não vai Não ser. é a certificação que te torna Por um óbvio. GPP, né? Claro, claro. É o dia a Inclusive, dia.
Teve uma pessoa que eu participei de uma série de webinários que esse grupo fez aí tem umas 3 semanas atrás, e ele foi muito crítico. Ali um dos instrutores colocou assim, ele falou assim, e veja que não é minha opinião, mas é para ver até que ponto isso chega. Ele colocou assim, tem pessoas que aqui no Brasil estão dizendo que são DPOs, mas como que são DPOs se não existe a lei para dizer que a função existe? Né? É claro que ele estava fazendo justamente isso, uma crítica. Quer dizer, tem pessoas que fazem um curso aí colocam lá no LinkedIn, né? DPO com 10 anos de experiência. Então, isso não dá, porque a prática não é tão romântica quanto a gente acha, né? Ou seja, é uma responsabilidade muito grande. Para que eu falo isso também para que as pessoas tenham uma noção. Aqui a Associação de DPOs aqui de Portugal, ela fez um convênio com a seguradora para DPOs. Porque, eventualmente, eu vou lá e faço uma recomendação e se, de repente, a autoridade de controle achar que eu errei, a empresa vai tomar uma multa. E veja, eu vou ter desempenhado a minha função, mas a empresa tomou uma multa. Então, eu posso cometer erros, qualquer um pode cometer erros. E para que as pessoas tenham noção, o seguro mais barato, eu digo mais barato em termos de cobertura, o valor que ele cobre são punições, são multas de até 200 mil euros, o que dá aí 1.200.000 reais. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande que o DPO tem. Não é essa vida glamourosa, a pessoa lê lá, o DPO é independente e não pode ser demitido. Nossa, então vou fazer qualquer coisa. Porque se o DPO der uma recomendação errada, ele dançou. Eu não vou usar a expressão que eu pensei, mas ele dançou. Quer dizer, o que eu falei ontem, o controle de temperatura, eu estou tratando com dados sensíveis. Se eu viro para a empresa e dou uma recomendação errada, a empresa pode tomar uma sanção, uma multa muito séria. E a gente sempre fala em multa, e as pessoas adoram falar em multa, e eu pessoalmente não considero a multa o pior. Para mim, o pior é a sanção de suspensão ou impedimento de tratamento de dado pessoal. Porque se uma autoridade de controle vira e fala, eu não vou te multar nos 50 milhões, como é o caso aí no Brasil, mas você não pode tratar dados por 6 meses. E aí? Quer dizer, tratar dado se eu sou eu tenho um site de venda online, eu não posso vender nada. Você não pode vender. Simples. Exatamente. Eu não posso nem ter o site, porque o cookie também é dado pessoal. Então, em tese, meu site não pode ter cookies. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um site estático que diz, minha empresa existe, mas eu não posso fazer nada com ela. Espere então, 6 meses. 6 meses. Exatamente. Então, a responsabilidade do DPO é muito grande e eu acho que essa coisa de tirar certificado e dizer, nossa, agora eu sou DPO e pronto, isso é temeroso. Né? Eu acho que é muito arriscado para quem não tem, exatamente, toda essa questão de estar se atualizando o tempo todo, tá vendo? Quer dizer, eu não consigo mostrar agora, porque a minha mesa aqui no meu escritório ela é um pouco baixa, mas o meu telefone está numa base e a base está em cima de 6 livros meus, para ficar numa altura boa, senão ia ficar muito baixinho, e todos os livros são de proteção de dados, que eu comprei agora, tem livros que chegaram aqui 2, 3 semanas atrás, e todo dia... Se atualizar no tempo Exato, não tem como fugir disso. Matheus, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu sinceramente, eu tô apaixonada com essa live, sério mesmo. Vou gravar e colocar em todos os veículos que eu puder. Porque, sinceramente, foi maravilhosa. Acho que as pessoas que estão aqui também devem ter gostado muito. Eu vou tentar deixar a live disponível, tá, gente? Eu sempre falo tentar, porque de vez em quando o Instagram, o que ele faz comigo, ele dá aquele bug que eu tenho vontade de chorar. Mas eu vou tentar deixar disponível. E vou tentar gravar ela também para tentar disponibilizar no YouTube ou aqui no IGTV, se for possível. Se você conseguir, envia para mim, porque eu acho que eu não falei, eu tenho um canal no YouTube que tem 57 mil inscritos, então dá para colocar por lá e divulgar também. Eu bati o olho aqui, vi que alguém perguntou de livros. Enfim, aqui poderia citar alguns muito rapidamente, se for no caso do Brasil, aí, os da Viviane Maldonado eu acho interessante, os do Bruno Bione sobre consentimento, o do Márcio Cotes de legítimo interesse, mas enfim, tem o LinkedIn, a Mariana a gente está lá conectado no LinkedIn, né? Ou aqui também, claro, pode mandar mensagem. E eu já me coloco à disposição se a gente quiser repetir. Se você quiser repetir a dose aí, a gente Eu quero repetir super. Vamos marcar mais, achei ótimo.
infelizmente, o Instagram, ele Claro, corta a gente com uma claro, hora, claro. né? Ele nem deixa, nem se a gente fizer Nem muito dizer tchau. ele fala assim, então, vamos desligar vocês. Então, a gente tem 5 minutos, Matheus. Queria que você usasse aí Sim. 2 minutos para dar uma dica. Eu pedi para todo mundo que tá participando dessas lives dar uma dica. Se você pudesse falar com você lá atrás, quando você estava começando nessa área, o que você Aham. falaria? Qual que é a sua dica aí de ouro? Lê as recomendações do Comitê Europeu de Proteção de Dados. Todas elas. Quer dizer, é entrar no site do Comitê Europeu. E aí, assim, para deixar claro para quem eventualmente não souber, o Comitê Europeu é a autoridade superior às autoridades dos Estados-membros. Então, o Comitê Europeu emite orientações sobre os temas mais diversos possíveis. E antes, o Comitê Europeu não é de agora, já existia lá o grupo de trabalho do artigo 29, às vezes aparece como WP29 ou GT29. Então, o grupo de trabalho que se transformou no Comitê Europeu tem inúmeras recomendações. Então, você quer saber qual é a interpretação do Comitê Europeu sobre consentimento? Tem uma orientação sobre consentimento. Quer saber como fazer a avaliação de impacto, que na LGPD é o relatório de impacto? Tem sobre isso. Quer saber agora o que eu faço para usar dados sensíveis em tempo de pandemia? Entra lá que tem. Eu diria assim que 85% das orientações e das recomendações estão em português. É o português de Portugal, mas não tem absolutamente nenhuma dificuldade em entender, por óbvio, né? Então, e as outras estão em inglês, as mais recentes estão em inglês, ainda não foram traduzidas, mas nada que um Google Tradutor não resolva. Não resolva. Né? Então, essa é a recomendação. Eu acho que quem quer mexer com proteção de dados precisa ler. Aí a pessoa vai falar, mas o Brasil é o Brasil e a Europa é a Europa. É verdade. Só que tem que se lembrar que, primeiro, 80% da LGPD é igual ao RGPD, ou pelo menos na sua visão geral. E segundo, pelo menos aquelas pessoas que a gente viu que já foram indicadas para fazer parte do Conselho Nacional no Brasil e que vão dar as orientações no futuro, tem uma formação em proteção de dados que vem daqui da Europa. Que vem da Europa, sim. Então, eu acho que precisa conhecer o direito à proteção de dados da Europa e essas orientações, elas são fundamentais porque elas explicam ali detalhe do detalhe do que é isso, o que é aquilo, base legal, o consentimento, legítimo interesse, AIPD, enfim, o que pensar tem lá. E tem algumas que são antigas, são lá de 2010, 2008 e continuam tão atuais quanto, por exemplo, a de anonimização, se não estou em erro, é de 2010 e ela continua válida até hoje na sua lógica para explicar sobre a anonimização. Então, acho que isso é fundamental. Leia as recomendações do Comitê Europeu. E, se der, leia as considerações, as orientações das autoridades de controle, mas o Comitê Europeu já está mais do que bom para quem estiver aí seguindo esse caminho. Matheus, muito obrigada. Foi sensacional. Espero que você também tenha gostado, porque eu Claro, amei. com certeza. Sério, com certeza. Obrigado. Foi bom sim. De verdade. Sem dúvida. Fantástico. A hora que der, a gente já marca e pronto. Isso aí. Com total prazer, total satisfação de vir aqui contribuir. Nossa, muito feliz mesmo. Obrigada mesmo. Gente, segunda-feira, sábado e domingo não vai ter live. Segunda-feira tem live com a Samantha. A Samantha é da área técnica. Então, participar aí, 6 horas da tarde. De novo, Matheus, muito obrigada. Nada. Muito obrigada aos meus alunos, que eu vi que tem vários aí. Então, LGPD 4.0 bombando aí. Ter vocês aqui. Muito obrigada. Um grande abraço para todo mundo que ficou aqui até o final. O Instagram já está me avisando que tem 42 segundos, senão ele vai cortar, né? Abraço. Obrigado. A gente se fala na próxima. Um grande abraço a todos. E a gente se fala.